Olá! Hoje nós vamos falar sobre que nós nascemos para um chamado. Nós nascemos para um chamado. Talvez alguém possa ter te falado alguma vez, você tem um chamado. Sim, você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. A gente não nasceu por acaso, não é do nada que a gente está aqui. Deus nos criou, nos formou para um propósito específico. Olha só o que está escrito aqui em Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Nossa, isso não é maravilhoso? Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é maravilhoso saber que nesse momento todas as coisas contribuem juntamente para o bem, para o nosso bem? Porque eu considero que você ame a Deus, eu amo a Deus. E eu considero também que você foi chamado segundo o propósito de Deus. Deus tem um propósito para você, é o que está escrito na Bíblia. Então, nesse momento, todas as coisas estão contribuindo juntamente para o nosso bem. Isso não é muito bom saber disso? Porque no mundo tem tantas más notícias, a gente fica sabendo de tanta coisa por aí, sabe? E no meio da confusão, no meio da bagunça toda do sistema desse mundo, a gente está cercado, protegido por um Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, você foi chamado nesse tempo para fazer algo que está no coração do Criador, no coração daquele que é o seu Pai. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. Está escrito então em Efésios 1:4. Depois você pode pegar a sua Bíblia e sublinhar aí, porque é muito legal esse versículo aqui. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Olha isso, antes de estar tudo pronto aqui na Terra, Deus já tinha te escolhido nele. Você é amado, você é projetado por Deus. Talvez seus pais não tenham, planejado seu nascimento. Talvez várias coisas aconteceram para atrapalhar o seu nascimento, mas você tem que ter firme no seu coração. Deus te escolheu, Ele te chamou, Ele te formou no ventre da sua mãe para um propósito específico, para uma missão na face da terra. Isso dá um senso de responsabilidade, dá um senso de privilégio e de amor de Deus depositado no nosso coração. Então, antes da fundação do mundo, Deus já tinha te escolhido. E nós fomos escolhidos o quê? Para sermos separados para Ele. Nesse tempo, você é chamado para viver essa separação pro Senhor. Para viver os sonhos dEle, não as coisas desse mundo que são passageiras. Em 1 Pedro 2:9, está escrito assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui está falando que nós somos separados para Ele, nação santa, nós somos povo de Deus mesmo, separado para Ele, propriedade exclusiva de Deus, é isso que você é. O diabo não põe a mão na sua vida, você pertence ao Senhor. É claro que se você não der legalidade para o inferno, né? Porque se a gente der abertura para o inferno entrar na nossa vida, ele vai entrando e vai tomando posse. Mas, enfim, nós somos separados para o Senhor. E aí, com um propósito. Qual é o propósito da sua vida? Vou te falar agora. Proclamar as virtudes do Senhor, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você está nessa terra, está aqui, nesse mundo, nesse tempo, para proclamar quem Deus é, a bondade de Deus, para proclamar Deus no mundo de trevas. Então antes da fundação do mundo, nós já éramos separados para Ele, nós somos separados para o Senhor e nós estamos aqui para cumprir um propósito. Pega a sua Bíblia aí, a gente vai abrir em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 8 e 9. Pegou a Bíblia aí? Pega a sua Bíblia que é importante. Se você quiser sublinhar, sublinha. Então, 2 Timóteo, capítulo 1, está escrito assim: Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou, olha só, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Olha isso. Aqui o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo
E a gente precisa entender que nós somos chamados para uma santa vocação. Você é santo, você é separado do sistema desse mundo, você é separado para o Senhor e você é chamado para uma santa vocação. E como a gente responde a esse chamado? Né? Como fazer aquilo que nós somos comissionados para fazer? Porque várias coisas vão impedir, tá? As coisas desse mundo, as tarefas que a gente tem que fazer de forma natural, várias coisas vão impedir. Pensamentos, inferno, várias coisas vão tentar paralisar a continuidade do propósito de Deus na nossa vida. Em Mateus 22:14 está escrito assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, tinha um rei que ele foi dar um banquete, uma festa, e ele chamou o povo para ir. Só que um monte de gente deu desculpa. Ah, não posso ir, não quero, agora não dá, tem que fazer aquilo, nananã. Muita gente foi chamada para o banquete, mas não quiseram ir. Aí depois esse rei falou assim, vai lá, chama todo mundo que está na rua, chama aí o povo, vem para cá para o banquete. E houve respostas. As pessoas são chamadas, Deus chama, muitos são chamados, mas nem todos escolhem aquele que o chamou. Nem todos escolhem a Jesus. Jesus morreu por todos, porque Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário por todos, mas nem todos escolhem a Ele. Então, Deus te chamou que você responda a Deus, que você haja de acordo com aquilo que Deus te pede para fazer. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Não é porque Deus tem filho preferido, não, tá? Ah, porque um é melhor que o outro, não. Deus ama a todos. Mas tem gente que simplesmente não quer viver a vida que Deus designou, que Deus escolheu, que Deus planejou. Então, o chamado de Deus inclui a todos, mas nem todos respondem. Essa primeira chamada é a chamada para vir. Vem, vem para Jesus, vem reconhecer que Ele é Senhor, vem para a salvação, vem para o reino de Deus. O primeiro chamado é esse, sai do império das trevas e vem para cá, tem perdão para você, tem salvação, tem vida eterna, tem vida em abundância. O primeiro chamado é para andar em união total com Deus, é para libertação, esse é vem para Jesus, esse é o primeiro chamado. E esse eu sei que você já escolheu, hein? Esse eu sei que você já disse sim. Agora o segundo chamado é vai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, vai, anuncie para as outras pessoas a verdade que te conquistou, a verdade que te resgatou. Vá no mundo e ande em amor, mostre quem Deus é. Vai e proclame as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vai e faça aquilo que Deus te chamou para fazer antes da fundação do mundo. E outra coisa, tem dons sobre a sua vida, dons específicos que compete a você ministrar sobre a vida das outras pessoas, que compete a você colocar em atuação esses dons. Tem algo depositado na sua vida que compete você a fazer. Então identifique quais são os dons de Deus e coloque em prática. Não retenha os dons, não guarde para você. Não fique só num cantinho recebendo, ou não fique num cantinho amuado, sendo acusado pelo inferno. Mas coloque em prática os dons que Deus colocou na sua mão. Reaviva o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti, desperta a vontade de servir a Deus, desperta em ti a vontade de proclamar o evangelho. Se for preciso, use palavras. Se for preciso, fale, mas faça, principalmente com as suas ações. Faça isso dentro da sua própria casa, que você seja luz dentro da sua casa, sabe? Use os seus dons para a sua família, use os seus dons dentro da igreja, Vá, você veio até Jesus, então agora é hora de anunciar o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós somos chamados para ir até Jesus e depois para ministrar Jesus ao mundo e também ao corpo de Cristo, porque a edificação do corpo é muito importante, né? Então, nós vamos ver aqui 4 expressões, então, que são importantes no nosso serviço, ou na nossa chamada para Deus. O primeiro é ministrar ao Senhor. Então, lembra que nós somos raça eleita, sacerdócio real, né? Nós somos nação santa, então nós somos chamados para ministrar ao Senhor. Sabe, primeiro motivo pelo qual você nasceu é para ter relacionamento com Deus, para andar em união com Ele, para orar, para ter contato com Ele, para adorar. Você nasceu para adorar o Senhor.
Então, ministre ao Senhor, adore ao Senhor, tenha um relacionamento com Ele. Não dá pra gente querer ir sem ter esse relacionamento íntimo, sem conhecer ao Senhor. Como eu vou ministrar as pessoas se eu não conheço Deus a quem eu vou ministrar as pessoas? Eu preciso ter um relacionamento com o Senhor, eu preciso ter uma vida de oração. Sabe, oração é o básico da vida de um cristão. A gente precisa ter uma vida de comunhão com Deus. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Qual filho que não conversa com seu pai? O relacionamento está ruim. Então, nós, como filhos, devemos conversar com o nosso Pai. Imagina, qual irmão que não vai ser grato pelo outro irmão que morreu na cruz do Calvário por ele? Devemos andar em gratidão, em relacionamento com Jesus, andar nos passos de Jesus. Né? Nós temos o próprio Espírito Santo que habita em nós, é Deus em nós. Como não ter relacionamento com aquele que é o nosso ajudador, aquele que nos dirige a toda a verdade? Então, ministre ao Senhor. Você é separado para Ele, viu? Você é separado para o Senhor. Então, ministre a si mesmo. Sabe que é uma função sua? A edificação, a sua edificação? Você precisa ler a palavra. Nós precisamos, todos nós como filhos de Deus, precisamos meditar na palavra. Nós precisamos separar tempo para que a gente seja cheio. Como transbordar se não estamos cheios? Como dar de comida para outros se a gente está passando fome? Como é que a gente vai alimentar multidões? Se você é um evangelista, por exemplo, como que você vai, o missionário, como que você vai evangelizar, você vai alimentar pessoas se você está morrendo de inanição? Não, nós precisamos ministrar a nós mesmos, guardar o nosso coração, encher os nossos ouvidos, os nossos olhos com a verdade, para que a gente ande em liberdade. Encha-se com a verdade, encha-se do Espírito Santo, ore em línguas. Ore em língua, separe tempo para orar em língua, separe tempo para ler a Bíblia, isso é fundamental na nossa jornada. E ministre ao corpo de Cristo, nós somos chamados para ministrar uns aos outros. Sabe que quando você doa alguma coisa para alguém, sabe, quando você fala uma palavra de incentivo, de ânimo, de encorajamento, quando você leva um versículo para alguém, você está ministrando. As pessoas acham que, para eu ser um ministro do evangelho, eu preciso ser um pastor, e eu vou pregar, e eu vou subir no púlpito, eu vou falar. Não! A gente pode ministrar até na rua. A gente pode ministrar até sem usar palavras. Então, nós precisamos ministrar uns aos outros, edificar uns aos outros, nos edificar. Então, ministrar. Então, a quarta expressão aqui, ministrar ao mundo. Levar o evangelho àquele que está perdido. Levar a palavra àquele que não conhece Jesus. Tem muitas pessoas no mundo agora que estão pensando em morrer, que estão vivendo em depressão profunda. Tem muita gente que está vivendo em solidão e nós temos a palavra que liberta. Você tem a palavra que liberta. Então, libere da sua boca a verdade, para que a verdade possa chegar e transformar, para que a verdade possa chegar, sabe? E levar a libertação àquele que está cativo. Nós somos chamados para ministrar a Deus, ministrar a nós mesmos, ministrarmos dentro do corpo de Cristo e aqueles que estão perdidos. Está pronto para praticar isso? Você já tem ferramentas nas suas mãos, você já tem direção. Então, está pronto para colocar em prática? E aqui a gente vai finalizar lendo 2 Coríntios 4, no verso 5. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Porque não pregamos a nós mesmos, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como os vossos servos por amor a Jesus. Nós somos chamados para ministrar Cristo, tá? A gente não vai ministrar para as pessoas, dentro do corpo de Cristo, fora, as pessoas que estão perdidas, aquilo que a gente acha, que a gente pensa. Eu acho que pode ser que Deus seja bom, mas tem hora que não é. Pode ser que seja assim, que talvez Deus queira curar. Não, a gente não é chamado para ministrar aquilo que a gente acha e pensa. Nós somos chamados para ministrar Cristo. E esse ressuscitado. Nós somos chamados para ministrar a verdade que liberta. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ele nos deu o perdão e Ele nos curou ali mesmo. Certamente Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Então, quando você for ministrar, que saia Cristo da sua boca. Nós não somos chamados para ficar falando filosofias ou o sistema desse mundo ou aquilo que parece que é. Não. Quer falar o certo? Fale a verdade. Fale o que tá na dúvida? Pega a Bíblia e lê o versículo. Tá na dúvida? Coloca lá no Google o versículo
Você quer descobrir o que é e vai para a palavra, ministre Cristo, porque é a palavra que liberta, é Cristo que liberta. Não é o que a gente acha e pensa que liberta, não são as nossas ações naturais que libertam. O que liberta é a palavra e pronto. É a revelação, conhecereis a verdade vos libertará. Então prega Cristo e a libertação vai chegar. É isso aí, tá pronto? Para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, eu quero te falar que é uma alegria poder cumprir o propósito de Deus para a nossa vida. Não há coisa melhor do que isso. Se posicione para ouvir Deus e para colocar em prática aquilo que Ele te chama para fazer. Agora vamos declarar? Vamos declarar com fé, sabe? Declara aí do fundo do seu coração, com certeza, com convicção. Eu sou chamado por Deus, declara, eu sou chamado, eu tenho um propósito e vou cumprir aquilo que Deus me comissionou para fazer nesse tempo. Declara aí e coloque em prática. Um abraço para você.